Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de Vetores e Geometria do Espaço. Hoje, nesta videoaula, nós vamos estar abordando o conceito de vetor. Então, o objetivo dessa aula é que vocês compreendam, os conceitos preliminares do que é um vetor. Então, o vetor é uma representação geométrica de uma grandeza que necessita de três elementos para estar bem definida. Esses três elementos são o modo, o valor numérico do vetor, a direção e o sentido. Nós, por exemplo, vimos muito dessas aplicações vetoriais, que são representações geométricas, dessas grandezas, na física. Então, na física você tem um exemplo de várias grandezas em que não basta você ter o valor numérico da grandeza, você precisa também descrever onde que elas estão atuando, nessas grandezas, em termos de direção e de sentido. Por exemplo, a força, a velocidade, a aceleração, o deslocamento, são grandezas físicas que necessitam de três informações básicas para estarem bem definidas, que seriam o módulo, a direção e o sentido. Então, nesta aula, o objetivo nosso é compreender exatamente essas definições básicas de vetor. Então, vamos começar compreendendo o que é a direção de um vetor. Tá? Para definir direção, nós precisamos inicialmente entender ou definir um referencial, um ponto de referência para a direção de um vetor. Então, no plano cartesiano bidimensional, nós vamos definir essa referência utilizando aqui o eixo das abscissas. Nós chamamos normalmente de eixo X, e uma reta diretriz. Então, essa aqui seria uma reta que vai nos dar a diretriz, a direção, do nosso vetor. Então, quando eu pego o eixo X e pego essa reta aqui, existe um ângulo aqui entre essa reta e o eixo X, e esse ângulo, iniciando, digamos assim, no eixo X, no sentido anti-horário, esse ângulo aqui, ele tem uma medida. Por exemplo, nessa figura, esse ângulo é de aproximadamente 71 graus. Então, quando eu traçar essa reta, usando a referência do eixo X, com esse ângulo, começando no eixo X, em direção à reta, no sentido anti-horário para a reta, esse ângulo ele passa a ser uma representação única dessa reta. Se você tem esse ângulo bem determinado, você tem essa reta bem determinada, tá certo? Então, a primeira ideia nossa de direção de um vetor é que vetores que estão sobre essa mesma reta, obviamente terão a mesma direção. Por exemplo, essa figurinha vermelhinha que nós colocamos aqui com a setinha, essas setinhas vão ser representações geométricas de vetores. Então, esses três vetores que nós estamos destacando aqui, eles estão sobre a mesma reta, então, obviamente, eles vão ter a mesma direção. Então, quem vai estar dando a direção de um vetor é exatamente a direção, exatamente essa reta, esse ângulo que essa reta forma aqui com o eixo das abscissas. E essa reta, então, bem determinada, determina a direção desses vetores. Então, a primeira ideia é, todos os vetores que estiverem sobre esta reta terão a mesma direção, independente desse tamanho aqui do vetor, desse comprimento do vetor, ou para onde essa setinha estiver apontando. Observe que aqui você tem setinhas apontando para um sentido e setinhas apontando para o outro sentido. Entretanto, todos esses três vetores estão na mesma reta, portanto, eles têm a mesma direção. Agora vamos aqui usar o GeoGebra para a gente observar também vetores que têm a mesma direção, mas que não estão necessariamente na mesma reta. Então eu tracei aqui o gráfico de quatro retas, quatro equações do primeiro grau, funções do primeiro grau, que tem como gráfico uma reta. E observe que em todas essas equações eu deixei aqui o coeficiente angular da reta sendo o mesmo, igual a 3. Significa então que essas quatro retas elas têm o mesmo ângulo formado aqui com o eixo das abscissas, no sentido anti-horário em direção a elas. Então esse ângulo aqui é o mesmo para as quatro retas. Esse ângulo entre o eixo X e essas retas é de aproximadamente 71 graus para as quatro, ok? Então significa que geometricamente essas quatro retas elas são paralelas, Quatro retas que têm o mesmo coeficiente angular são quatro retas paralelas. Então, pessoal, todo vetor que tiver contido, por exemplo, nessas quatro retas, também terão a mesma direção. Então, você não precisa necessariamente que os vetores estejam na mesma reta para eles terem a mesma direção. Eles podem estar também representados no plano em retas que são paralelas. Então, vamos fazer aqui alguns desenhos para que a gente compreenda melhor essa ideia. Então, por exemplo, peguei aqui esse vetor que começa nesse ponto aqui, está sobre essa reta. Se eu pegar um vetor agora que começa nesse ponto, na retinha verdinha aqui, e tem aqui até um tamanho, um comprimento maior, esse vetor aqui, eles estão em retas paralelas, então são vetores que têm a mesma direção, tá ok? Mesmo que eu pegue agora aqui, vamos pegar na reta roxinha aqui,
e puxar agora o sentido, a setinha para outro sentido, correto? Observe que esse vetor ele tem um tamanho bem maior do que esses dois, tem um sentido diferente, mas ele está em uma reta que é paralela à reta às outras duas retas. Portanto, eles têm a mesma direção. Então, esses três vetores têm a mesma direção. Então, a ideia de direção, pessoal, é sempre essa ideia relacionada a um ponto de referência, que seriam essas retas e o ângulo que elas fazem entre o eixo das abscissas quando eu estou trabalhando no plano. Ok? Ou outro tipo de referência que você queira também colocar. Então, o vetor é a representação geométrica de uma grandeza que precisa de três elementos para estar bem definida, né? Que é a direção, que acabamos de falar, sentido e módulo. Vamos falar agora qual é a ideia de sentido de um vetor. Então, observe aqui os dois pontos A e B. Nós podemos definir um vetor, digamos assim, saindo do ponto A, com origem no ponto A e extremidade no ponto B, ou seja, aquela setinha no ponto B. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, seria um vetor que tem origem no ponto A e a setinha aqui, a extremidade, no ponto B. Tá certo? Então, essa setinha vai indicar para a gente o sentido do vetor. Nesse caso, seria de A para B. Todavia, utilizando os mesmos dois pontos, eu poderia estar também trabalhando com um vetor que tem origem B e a extremidade no ponto A. Então, esse seria um vetor que sai de B para A. Então, essa setinha estaria no sentido oposto, no sentido contrário do que nós colocamos anteriormente. Então, essa ideia do sentido também terá para nós uma aplicação muito importante, principalmente na física, né? Essa questão do sentido, né? Para onde as forças atuam, em que sentido elas atuam, isso é muito importante também. Então, esse sentido do vetor pode ser de baixo para cima, da esquerda para a direita, com origem em um ponto e extremidade em outro. Então, você precisa sempre dos dois pontos para definir essa questão do sentido, tá? Então, nós já temos aqui a compreensão do que é a direção de um vetor e do que é o sentido de um vetor. Então, aqui só para fechar essa ideia, observe o seguinte, ó. Esses três vetores aqui que estão em negrito, eles são vetores que têm a mesma direção, né? Porque eles estão em retas suportes que são paralelas. As quatro retas são paralelas, como a gente viu anteriormente, eles estão... Então, são vetores que têm a mesma direção. Mas observe que os vetores AB e EF, eles estão em sentidos contrários. Mesmo eles estejam em mesma direção, eles estão em sentidos contrários. Tá certo? Observe que o vetor AB e o vetor CD, eles têm mesma direção e têm mesmo sentido. Bom, mas eles têm alguma coisa que difere um do outro. Nesse caso, é o próximo elemento que nós vamos estar definindo aqui para fechar bem nessa concepção inicial do que é um vetor. Então, um vetor é a representação geométrica de uma grandeza, né? Que precisa de direção, sentido e, por fim, módulo de um vetor. Então, o que é o módulo de um vetor? Esse simplesmente até um conceito mais tranquilo, né? O módulo de um vetor é o tamanho do vetor, é o comprimento desse vetor. Então, nessa figura, por exemplo, esses três vetores aqui que estão destacados em negrito, eles têm a mesma direção, né? Mas eles não têm o mesmo sentido. Esse vetor EF está em sentido diferente dos dois vetores AB e CD. E observe que o tamanho desses vetores é diferente no caso das três representações. Então, significa o quê? Que eles têm módulos diferentes, eles têm tamanho diferente. Então, o módulo de um vetor é o comprimento do vetor. Ou seja, o valor numérico do vetor, né? Isso também é importante. Então, basicamente, vetores idênticos ou vetores iguais, vamos dizer assim, serão vetores que têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, tá? Então, nesse caso aqui, esses três vetores, eles têm mesma direção, mas um deles tem sentido diferente e tem módulo. Obviamente, os três aqui você observa a olho nu que os três têm comprimento e tamanho diferentes. Então, eles têm módulo diferente. Então, toda grandeza que necessita, né, ser representada geometricamente por um vetor é necessariamente uma grandeza que precisa ter esses três elementos: módulo, direção e sentido. Então, vamos falar agora da representação posicional de um vetor, que é onde a gente vai simplificar um pouco também e dar a ideia das nossas notações principais. Então, para isso, vamos considerar aqui os seguintes vetores. Vou pegar um vetor aqui que sai da origem até esse pontozinho aqui nessa extremidade aqui. E nós vamos pegar agora, nessa retinha mais alaranjada, vamos pegar agora outro vetor que sai aqui também em cima do eixo das abscissas e tem essa extremidade. E outro vetor que está aqui nessa reta, aqui ó, também em cima do eixo das abscissas, com essa extremidade. Vamos pegar agora um outro vetor aqui na reta vermelhinha, aqui, ó, que sai daqui e tem essa extremidade. Então, a gente observa
que esses 4 vetores, eles têm a mesma direção, porque eles estão em retas paralelas, ok? E eles têm também o mesmo sentido. E além disso, se você observar a figura, eles têm o mesmo tamanho. Então esses 4 vetores, eles têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, né? Ou seja, mesmo modo. Então, nós vamos dizer que esses 4 vetores são equivalentes. Vetores que têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo modo, mesmo comprimento, eles são vetores equivalentes. Além deles, existem infinitos vetores que também são equivalentes a eles. Tá? Vamos desenhar mais aqui uns dois, só para vocês perceberem. Né? Por exemplo, se eu pegar aqui um vetor que começa aqui ó, e vem para cá, observe que esse vetor ele continua tendo o mesmo sentido dos demais, a mesma direção e o mesmo tamanho. Se eu pegar um vetor que começa aqui ó, e tem extremidade aqui, é um vetor também que tem o mesmo tamanho, mesma orientação, mesmo sentido e mesmo modo dos demais. Então, todos esses vetores são o que nós chamamos de vetores equivalentes entre si. Né? A grosso modo, né, usando uma bússola de notação, são vetores iguais, são vetores idênticos, né? Eles têm a mesma notação. Então, qual é a ideia da representação posicional, pessoal? Se a gente está aqui no plano R2, eu tenho infinitos vetores que são equivalentes entre si, infinitos vetores que têm a mesma direção, mesmo modo, mesmo sentido. Então, se eu tenho infinitos vetores que são equivalentes, eu vou representá-los todos eles por um único vetor que tem a origem na origem do plano cartesiano e a extremidade no ponto de referência que você colocou, ok? Então, quer dizer, no lugar de escrever todos esses vetores sabendo que eles são equivalentes, idênticos, eu vou representar todos eles por um único vetor, que é esse vetor que sai da origem até a coordenada que descreveria a extremidade, né, do vetor. E isso também pode acontecer no espaço tridimensional da mesma forma, né? Por exemplo, vamos digitar aqui no espaço tridimensional ponto de coordenadas 3 de x, 2 de y e altura 5, né? 5. E aí nós podemos agora pensar o seguinte, que para esse ponto aqui, o ponto A, existem um vetor que tem origem na origem do sistema tridimensional, no ponto 0, 0, 0, ok? E que, vou chamar aqui a origem de ponto O, ponto 0, 0, 0, para a gente destacar. Então tem um vetor que sai da origem em direção a esse ponto A, né? Qual é esse vetor? Nós temos aqui um vetor que sai da origem na direção aqui do nosso ponto A. Então, o que acontece, pessoal? Existem infinitos vetores que são equivalentes a esse. Né? Ou seja, infinitos vetores que vão ter a mesma direção desse vetor, que terão o mesmo tamanho desse vetor e que terão o mesmo sentido desse vetor. Então, ficará mais fácil a gente representar todos esses infinitos vetores por esse vetor. Tá certo? Por quê? Porque ele vai ter a origem sempre na origem do sistema de coordenadas. Então, se eu estou trabalhando num plano bidimensional, ele vai ter a origem no ponto 0, 0. Se eu estou trabalhando no sistema 3D, ele vai ter a origem no ponto 0, 0, 0. E a extremidade, né, passaria a ser sempre o ponto de coordenadas que eu estou fornecendo. Então, a direção sempre da origem para o ponto de coordenadas. Essa é a chamada representação posicional de um vetor e é ela que nós vamos usar com mais frequência a partir de agora, tá? Então é importante também que a gente entenda as principais notações, né, para evitar algum tipo de confusão. Então vamos falar um pouquinho aqui das notações de um vetor. Bom, então vamos entender um pouquinho das notações, pessoal. Aqui pode ter uma diferença de autor para autor dentro de alguns livros, tá? Então é muito comum, por exemplo, aqui a gente anotar um ponto, né, umas coordenadas. No caso de um ponto no espaço tridimensional aqui, o ponto que nós utilizamos no exemplo anterior foi 3 de x, 2 de y, né? E 5 de z, seria o ponto A, que está aqui em questão. Alguns autores vão usar essa mesma notação para o vetor. Tá? Então, às vezes, eles usam esse abuso de linguagem, confundir o próprio ponto final como se fosse o próprio vetor. Isso também é tranquilo de entender, porque se você está pensando que todos os vetores agora estão sendo representados pelo que sai da origem até esse ponto que tem as coordenadas bem definidas, então falar do ponto e falar do vetor praticamente seria a mesma coisa. Agora, alguns autores vão usar uma notação um pouco diferente. Né? Então, esse vetor que sai do O para o A, teria essa notação aqui, OA. Às vezes coloca aqui uma setinha, né, em cima para indicar que é o vetor, saindo de O para A. Ele pode ser representado com esse símbolozinho aqui, ó, um pouquinho diferente. Né? Então, 3, 2 e 5. Né? Por exemplo, aqui o Stewart, né, o Leigh Todd, são autores
de livro de cálculo que utilizam dessa notação. O Guidorizi já usa o próprio ponto representando o vetor. Então isso é tranquilo, só você entender que quando aparecer essa notação, posso estar representando aqui o vetor OA, né? Outra situação também é que às vezes pode representar aqui o vetor por uma letrinha com uma setinha em cima, tá? Para indicar que é o vetor. Ou ainda uma letra em negrito, tá? Assim, uma letra em negrito também representa vetor para alguns autores. Então, por exemplo, esse vetor aqui poderia ser representado pelo vetor V, né? Vou colocar aqui mais destacado aqui um pouquinho o negrito. Nesse caso, quando representa em negrito, em alguns autores não coloca setinha, tá? Então, um pouco de notação fica um pouco a gosto do cliente, tá? Então, nessas situações, nós vamos usar aqui no nosso texto mais essa notação do Stewart, do Leithold, ou seja, quando eu quiser me referir a uma coordenada, eu vou usar o parênteses, quando eu quiser me referir a um vetor propriamente dito, eu vou usar esse outro símbolo, tá? Ou essas notações das setinhas também para diferenciar. De todo modo, isso é bastante tranquilo, tá? Então não teríamos muitos problemas. Então, pessoal, também temos uma outra notação que é bastante utilizada na álgebra linear, que é você descrever qualquer ponto, por exemplo, do R2, ou do R3, ou do Rn, a partir dos chamados vetores canônicos. Então, quais são os vetores canônicos? Aqui, o vetor canônico, o vetor I de coordenadas 1 e 0, né? E o vetor J de coordenada 0, 1. Então, esses vetores aqui, alguns autores vão colocar aqui uma setinha, né? Para indicar isso aqui como se fosse um vetor agora. Então, esses são chamados os vetores canônicos, né? Ou seja, no R2, essa aqui é a chamada base canônica. Por que isso? Porque qualquer vetor no R2 pode ser escrito em função desses outros dois vetores. Então, por exemplo, se você pegar aqui o ponto de coordenada 2 e 3, esse ponto de coordenada 2 e 3, ele pode ser escrito como sendo duas vezes o vetor de coordenadas 1 e 0, mais 3 vezes o vetor de coordenadas 0 e 1. Então, se você juntar esse produto, né, essa multiplicação aqui de vetores, que a gente, na verdade, já está até cometendo já um abuso em estar antecipando essas coisas, mas é de fácil compreensão. Então, esse vetor 2 e 3, ele poderia também ser escrito como sendo 2 vezes o vetor canônico 1, 0, seria o I, mais 3 vezes o vetor canônico 0, 1, que seria aqui o J. Então, essa notação também estaria representando um vetor. Então, poderia estar representando aqui é o ponto 2 e 3, ou o vetor 2, 3, né? Digamos assim, ou o vetor 2i mais 3j, que é a mesma representação do vetor 2 e 3. Né? Onde está esse vetor? Aqui no plano cartesiano, ele tem o x igual a 2 e o y igual a 3, então esse é um vetor que sai aqui da origem, ó, em direção a esse ponto. Okay? Então esse vetor pode também ser representado desta maneira. Bom, no R3, pessoal, como é que é a base canônica? Então a base canônica do R3 é o vetor i, né? Com coordenadas 1 de x, 0 de y, 0 de z. O vetor j, com coordenadas 0 de x, 1 de y e 0 de z. E o vetor k, com coordenadas 0 de x, 0 de y e 1 de z. Então, esses três vetores estão representados aqui. Ó. Esse aqui é o vetor i, esse aqui é o vetor i. Esse de cá é o vetor j. E esse último aqui é o vetor z. Vetor K, melhor dizendo, desculpa. Vetor K. Então, o que acontece? Essa é a chamada base canônica do R3, ou seja, qualquer vetor do R3 pode ser representado por esses três vetores, escrito em função desses três vetores de modo único. Então, quando a gente pega o vetor no R3, o vetor OA, que tem um ponto de extremidade 3, 2 e 5, então esse vetor OA, ele tem o 3 na extremidade no x, coordenadas 3, 2 e 5, x, y, z, esse vetor OA, ele pode também ser escrito da seguinte maneira, ó, 3 vezes i, esse aqui é um 3, tá? Mais 2 vezes o j, mais 5 vezes o k. Então essa também é uma outra notação, tá bom? Que é bastante utilizada em alguns livros de cálculo, né? Para representar o vetor que sai da origem, que tem ponto de extremidade 3, 2 e 5. Então, na verdade, esse é um vetor que sai do ponto O com coordenadas 0, 0, 0 e vai até o ponto A com coordenadas 3, 2 e 5, neste sentido de O para A. Né? Então, esse vetor também pode ser escrito ou representado pela base canônica. Né? Observe que se você pegar aqui, o que é 3i
mais 2j mais 5k. O que é isso? É 3 vezes o vetor 1, 0, 0, 0, mais 2 vezes o vetor 0, 1, 0, mais 5 vezes o vetor 0, 0, 1. Então, essa notação aqui também vai ser bastante utilizada. Tá? Então, são várias formas de representar um vetor. A ideia é que quando vocês observarem isso aqui num texto, ou num problema, ou num determinado livro, vocês simplesmente olhem para cá e já observem que isso é o vetor que sai da origem do ponto O, 0, 0, 0, que tem extremidade 3, 2 e 5. Então, para a gente finalizar aqui, vamos observar aqui no GeoGebra, né, o ponto O de coordenadas. O ponto O de coordenadas 0, 0, 0, 0, que seria a origem do plano, está aqui, né, ó, ponto O. E o ponto A de coordenadas 3, 2, 5, né? Então está aqui o ponto A de coordenadas 3, 2, 5. Girar aqui um pouquinho, vocês vão observar aqui, né, melhor como é que é o ponto A. Então, esse vetor, que é o vetor que sai do ponto O para o ponto A, nesse sentido, é esse vetor que nós estamos desenhando aqui agora para vocês. Aqui esse vetorzinho, né? E esse vetor pode ser representado, como nós mostramos anteriormente, usando a notação em função dos vetores canônicos. Então, alguns autores vão simplesmente usar a coordenada, outros autores vão usar aquele símbolozinho no colchete, no parênteses um pouquinho parecido mais com colchetes, e também outros autores vão usar a notação em função da base canônica. Então é só para entendimento das várias formas, as várias maneiras diferentes que você tem de representar um vetor. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido aqui essa videoaula, uma videoaula introdutória sobre vetores. Nas próximas nós vamos tratar das operações entre vetores, né, falar de adição, subtração, multiplicação por escalar, produto interno, falar também de ângulo entre vetores e de algumas propriedades que os vetores nos trazem, tá? Então é isso aí, galera. Até a nossa próxima videoaula.